Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Separados dos irmãos em corpos, mas unidos em Cristo. Prepare o seu coração. Pegue a sua Bíblia. Deus quer falar com você. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para dar início a mais um culto de louvor ao nosso Deus. E antes de começarmos a louvar o nome do Senhor, quero te convidar para ler um salmo, salmo de número 9, que estaremos lendo do 1 ao 2, que diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que nessa noite possamos fazer como o Davi nos ensinou, que era dar louvor ao Senhor e exaltar o nome dele. Que você possa louvar o nome do Senhor junto nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor. Que possamos cantar hinos a ti, louvores a ti, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
fazer dessa canção um pedido ao Senhor para que Ele venha falar conosco. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque o meu coração anseia a tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque o meu coração anseia a tua voz. Fala comigo agora, Senhor. 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 Fala comigo agora. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque o meu coração anseia a tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque o meu coração anseia a tua voz. Peça ao Senhor nesta noite, fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Venha falar conosco, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, através do teu servo, do nosso pastor, Senhor. Usa a vida dele para falar conosco, Senhor. Fala aquilo que nós estamos precisando. Te entregamos esse momento de louvor nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, que fique conosco e fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar podendo transmitir para você mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Vencemos mais uma semana, né? É mais uma terça-feira da qual nós estamos em casa ouvindo a mensagem transmitida pelo YouTube. Mas de qualquer maneira nós estamos sendo privilegiados, porque nem todas as pessoas estão tendo essa mesma oportunidade que eu e você, né? E Deus tem nos abençoado através das mensagens que têm chegado até a nossa casa, para a nossa família. Ali nós podemos adorar a Deus, glorificar a Deus, podemos meditar na palavra, nos identificar com a palavra e ser grato a Deus pela vida, por estarmos ainda respirando. Sabemos que o problema continua, as dificuldades continuam, mas nós também sabemos que Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, isso traz um certo conforto para o nosso coração, um certo alento para o nosso coração.
porque nada nessa terra acontece sem a permissão do Criador, e Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, eu quero convidar você a apaziguar o seu coração e receba essa palavra para alimentar sua alma, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus para nos dar direção nessa palavra. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para meditar na Tua palavra. Toma direção, ó Deus, em tudo que for acontecer aqui neste lugar. Que essa palavra venha encontrar um terreno fértil, encontrar, meu Pai, uma pessoa receptiva à Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa agir poderosamente, para que nada venha impedir essa pessoa de compreender e entender a Tua santa palavra. Usa-me, ó Deus, com poder e graça para o louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, no livro de Tiago tem um texto que diz que o Senhor resiste os orgulhosos e concede graça aos humildes. O texto que nós vamos tratar nesta noite fala exatamente disso. Dois personagens, um orgulhoso e o outro humilde. O Senhor Jesus Cristo, com suas próprias palavras, no livro de Lucas, ele citou duas parábolas em sequência, falando sobre oração. Ele citou sobre a parábola da viúva persistente e a outra sobre o fariseu e o publicano. Nós vamos estudar esta parábola do fariseu e o publicano, que está em Lucas 18, no versículo 9. Lucas 18, versículo 9, que diz assim o texto: Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o orgulho é uma parede, é um paredão entre nós e Deus. Você ter o inimigo, ter o diabo como seu adversário, é uma coisa, glória a Deus por isso. Mas você ter Deus como seu adversário, meu amigo, você está mal. Então nós precisamos de entender que Deus quer que nós sejamos humildes, que nós sejamos alguém parecido com Cristo Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava ali interagindo com um grupo de pessoas. Não sei quantas pessoas, mas a Bíblia diz que todo lugar onde Jesus estava, havia ali uma multidão de pessoas. Não é isso que a Bíblia diz? Que todo lugar onde Jesus estava ali, estava uma multidão de pessoas. E Jesus, vendo a situação da sociedade à sua volta, tocou na essência do problema. As pessoas eram religiosas, praticantes do judaísmo, mas suas relações eram marcadas pelo desprezo, pela falta de amor, pela falta de compaixão, pela falta de respeito e consideração. Conforme se vê no versículo 9. O versículo 9 diz, olha aí: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Exatamente o contrário de tudo aquilo que Jesus fazia. Jesus jamais desprezou alguém. Jesus jamais abandonou alguém. Muito pelo contrário, ele diz que todo aquele que viesse a ele,
ele jamais lançava fora. A religião, queridos, portanto, pode produzir resultados contrários ao que se espera dela. A religião tem feito mais para separar as pessoas do que para uni-las. Você já deve ter se deparado com certos crentes, entre aspas, que se sente muito poderoso, se sente muito santo, muito espiritual, e já chega conversando com as pessoas, atacando as pessoas. Não é? Você que faz isso, você que faz aquilo, você já está no inferno, para você não tem jeito, você é isso, você... E começa a acusar as pessoas. Não é? Deus não colocou você nessa terra, e nem eu, para ser juiz. Ele nos colocou aqui para dar frutos, para ganhar almas para o reino de Deus. E para atacar a raiz do problema, Jesus contou uma parábola. Jesus ele ia na raiz, ele ia no cerne do problema. Esta era uma forma de denunciar o mal sem citar nomes, sem apontar diretamente para as pessoas presentes. A parábola era um caso fictício que levaria os ouvintes à reflexão. Cada um se identificaria com um dos dois. Quer dizer, o texto apresenta dois personagens. Então Jesus ele contou essa parábola para que cada um daqueles que estivessem ali fizesse uma avaliação entre aqueles dois com quem ele se identificava. E isso pode servir para mim e para você. Com qual desses dois homens você se identifica de verdade? Eu gostaria que você pensasse com muita sinceridade no coração. Com qual desses dois homens você se identifica? Vamos seguir em frente. Dois homens vão ao templo para fazer o que, pessoal? Para orar. Eram aparentemente iguais. Ambos estavam realizando um ato religioso, quer dizer, oração. Eles foram à oração. Assim como Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus. Os dois estavam ofertando a Deus. Os dois estavam cumprindo o mandamento de Deus. Não é? Embora fossem muito diferentes um do outro. Porque Deus sabia, Deus vê o intento do coração, Deus vê o interior, Ele não vê o exterior. Ele conhecia o interior de Abel, como também conhecia o interior de Caim. Portanto, a Bíblia diz que ele rejeitou a oferta e a Abel, e aceitou a Caim e a sua oferta. Portanto, queridos, nós precisamos de procurar nos identificar, descobrir que tipo de pessoas estão sendo na igreja. Vendo uma multidão que se dirigia ao culto, talvez consideremos todos iguais, dignos de serem admirados pelos seus atos. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas são um verdadeiro Caim, né? São um verdadeiro Caim. Deus aceitou, eu falei aqui o contrário, Deus aceitou Abel e a oferta de Abel, mas ele rejeitou Caim e a oferta de Caim. Eu fiz uma inversão aqui de valores, né? Assim eu pergunto para você, como é que Deus tem visto você? Qual tem sido a sua reação na igreja? Os seus atos? De que maneira você tem adorado a Deus? É de corpo e alma e espírito? É em espírito e em verdade? Ou você vai na igreja só para poder marcar ponto, né? Só para marcar a sua presença, para dizer que você é um religioso? Quem crucificou Jesus foi exatamente os religiosos, não é? Uma pessoa mal informada, queridos, valorizaria os dois homens da mesma forma, pelo simples fato de irem ao templo orar. Às vezes você está na igreja e as pessoas te veem sempre na igreja, todos os cultos. Às vezes a pessoa passa de frente à igreja e vê aquele montão de carro parado e se admira com a frequência das pessoas, acha bonito, acha que aquelas pessoas são fiéis a Deus, são pessoas
cheias do Espírito Santo, são pessoas que são de fato e de verdade alguém afinada, ajustada com Deus, que faz a vontade de Deus. Então, pelo simples fato da pessoa estar na igreja, não quer dizer que a pessoa é uma pessoa santa. Não, de jeito nenhum. É uma pessoa bem informada também, sabendo quem eram o fariseu e o publicano, valorizaria o primeiro e desprezaria o segundo. O fariseu era um religioso, membro de uma seita judaica, zeloso pela lei de Moisés e pelo cumprimento das tradições. Quer dizer, o fariseu tinha as suas qualidades, é claro. O publicano era um cobrador de impostos, um judeu que recolhia tributo dos judeus para entregar aos romanos. Era considerado um traidor, era considerado a escória da sociedade, desprezado e rejeitado. Do ponto de vista humano, as pessoas são valorizadas ou não, dependendo de suas posições sociais ou religiosas, sua reputação, seus títulos. Daí vêm os preconceitos e as generalizações. As pessoas generalizam tudo, como se todos fossem iguais, colocasse todos no mesmo balaio, tapasse e jogasse rio abaixo. Deus, sendo onisciente, ele valorizava os dois de igual modo, mas não pelos atos religiosos em si, pois ele não se engana pelas aparências. Lembra quando próprio Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, lá ungir um rei, e Samuel foi. Chegando na casa de Jessé em Belém, ao se deparar com a família, com os filhos de Jessé, Jessé começou a apresentar seus filhos a Samuel. O primeiro que veio era o mais velho, Eliabe, um homem forte, robusto, né? Aí Samuel imediatamente falou assim, aí eu tenho certeza que é esse. Aí Deus pega e chama a atenção de Samuel. Não, Samuel, não é esse. O ser humano, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração, eu olho o interior do homem. Então não adianta a gente ir na igreja e fazer firulas, plantar bananeira, dar aleluia, glória a Deus, gritar, esbravejar dentro da igreja para poder mostrar. Você pode até mostrar para o seu irmão do lado, pode mostrar para o pastor, mas Deus está vendo o meu coração, o seu coração, né? E apesar de valorizar os dois, Deus reprovaria um deles. As portas do templo estavam abertas aos fariseus e aos publicanos. Deus valoriza a todos, recebe a todos, mas deseja que tenhamos atitudes corretas em sua presença. Deus quer que eu e você tenhamos atitudes corretas diante dele. As duas orações, os dois foram orar, e aqui nós temos as duas orações. Temos a tendência de valorizar, nós infelizmente temos a tendência de valorizar os atos religiosos como se fossem um fim em si mesmo. Se orarmos durante 1 hora, já ficamos satisfeitos. Entretanto, não basta orar, é preciso saber por que oramos, o que dizemos em nossas orações e qual é o seu resultado. A oração do orgulhoso, do fariseu, o fariseu, ele se sentia o melhor dos homens, ele se sentia a pessoa mais perfeita entre os homens. Observe a oração. O fariseu fez apenas um relatório de sua vida religiosa. O problema estava na motivação. Por trás da oração havia mero costume religioso, orgulho, soberba, presunção, egoísmo, autoconfiança, além de toda atitude negativa contra o publicano que ali estava.
Lembra que ele disse, né? Eu não sou como esse, né? Eu não sou como esse. E quantas vezes na igreja a gente vê um irmão e faz um julgamento precipitado, sem conhecimento de causa, sem conhecer o coração inteiro daquele irmão. Apesar disso, o fariseu tinha muitas qualidades, é verdade, conforme ele mesmo propagava. Jesus não disse que aquele homem estivesse mentindo. Era tudo verdade. Versículo 18, do 11 ao 12, olha o que diz. Versículo 11 e 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, o fariseu, ele estava fazendo um relatório daquilo que ele fazia realmente. Ele era um cara dentro da sua religião, ele agia corretamente, né? Ele evitava